Como proteger sua força de trabalho híbrida com o SASE? Vamos ao Felipe, então. Muito obrigado. Novamente, boa tarde a todos. Pelos próximos 20 minutos, eu vou falar sobre uma disciplina, por assim dizer, que está dentro de uma tecnologia de SaaS. Essa disciplina seria o ZTNA, o Zero Trust Network Access. E por que o ZTNA 2.0? Eu já vou mostrar para vocês, mas é porque é uma evolução de um conceito inicial do ZTNA, tá? Então, é importante a gente contextualizar que até algum tempo atrás a segurança era um lugar mais simples quando o trabalho ele era um lugar, né? Você poderia dizer que você ia para o seu trabalho sem nenhum erro, porque realmente o seu trabalho ele era localizado, você provavelmente tinha a sua mesa ou a sua baia, né? Dependendo do lugar. Então você tinha o seu posto de trabalho, você tinha um data center ao qual você se conectava para consumir as aplicações e corporativas, enfim, para o seu trabalho. E depois, com o advento da nuvem, a partir desse data center você também saía para a internet, né? Isso é um modelo clássico, a gente pode dizer já hoje, né, que esse modelo ele ficou para trás, muito por conta, ou melhor, muito alavancado, catalisado pela pandemia, porque a partir do momento em que a pandemia chega, vários movimentos que já existiam de fazer a transição, seja para deixar os funcionários trabalhando mais de casa, ou seja também para adotar a jornada de nuvem nas empresas, muito voltado para dar mais flexibilidade para os negócios, a pandemia vem e acelera muito, tanto a adoção da nuvem, quanto a adoção também do trabalho remoto, né? Então, o que a gente começa a ter a partir daí são os usuários em qualquer lugar, como a gente falou ainda há pouco. Hoje em dia você não tem mais o seu usuário localizado, né? O seu usuário ele pode estar trabalhando de casa, ele pode estar trabalhando em movimento, né? Fazendo algum trânsito, viajando, pode trabalhar de lugares de coworking, e ao mesmo tempo que agora, com esse mundo quase pós-pandêmico, a gente já vê o trabalho híbrido acontecendo, onde, para não se perder os vínculos com os times, com a empresa, o funcionário vai algumas vezes para o escritório, né? Então, esse funcionário, ele precisa manter toda a sua capacidade produtiva. Então, agora, o acesso dele, a forma como ele consome a informação, não é mais do ponto de vista do lugar onde ele trabalha, e sim a partir dele mesmo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança, uma transformação que já vinha acontecendo mesmo pré-pandemia, que é a jornada para a nuvem das empresas, né? E a jornada para a nuvem, ela traz uma outra mudança muito grande. Os dados não estão mais só dentro do seu data center. Os dados podem estar na nuvem pública, os dados podem estar parte na nuvem pública, parte na nuvem privada. Pela adoção desses aplicativos que muitas vezes trabalham em nuvem, você também tem parte dessas informações nos dispositivos dos usuários. Então, a gente passa a ter uma matriz de possibilidades que ela é bastante complexa, onde a gente tem tanto os usuários trabalhando de qualquer lugar, consumindo as informações de qualquer lugar que eles estejam e de qualquer dispositivo que eles possam acessar, pode ser o celular, pode ser o notebook, corporativo ou não, e as informações elas estão ou no data center corporativo, porque ainda existe para muitas empresas uma parte legada e vai continuar existindo por um bom tempo, e também os dados estão em nuvem, pode ser na infraestrutura como nuvem, pode ser no software como um serviço. Então, como fazer a segurança nesse ambiente onde a gente sabe que a superfície de ataque está cada vez maior, né? Porque a partir do momento que você não tem mais a delimitação exata de onde estão os seus usuários e a sua informação, as bordas elas ficam muito mais difusas, né? Então, a gente tem alguns números aqui que falam sobre uma pesquisa que foi feita pelo Forrester, né? Que 92% dos executivos de tecnologia dizem que suas empresas sofreram ataques cibernéticos nos últimos 12 meses, né? E existe uma média muito alta de ferramentas que cada empresa possui para fazer a sua segurança, muito em linha com o painel que a gente acabou de discutir. Então,
a gente não pode mais contar com uma abordagem de segurança antiga no mundo onde tem mudanças tão rápidas, né? Então, o que a gente precisa é uma mudança de paradigma. A gente fala que no mundo pré-anos 2010, a gente tinha a VPN como a principal tecnologia de acesso remoto, né? Para habilitar esses funcionários, esses trabalhadores remotos, né? E a VPN, basicamente, o que você tem ali é um túnel com um nível de autenticação, né, para dizer, pelo menos, se o Felipe Jordão ele é quem diz ser, né? Há alguma coisa de multifator de autenticação para dar uma segurança a mais, mas essa segurança ela é muito orientada à autenticação. Uma vez que essa VPN ela é estabelecida, existe uma conectividade diretamente para dentro desse ambiente e não existem outras camadas de segurança necessariamente. Basicamente, é a conectividade desse usuário remoto para dentro do ambiente da empresa. Já nos anos 2010, né, quando a gente teve ali o Gangnam Style batendo pela primeira vez 1 bilhão de views no YouTube, né, era uma era muito curiosa, né, mas tem pouco mais de 10 anos ali, década passada, surgiu o que a gente hoje pode chamar de ZTNA, Zero Trust Network Access 1.0. Essa tecnologia de ZTNA 1.0, ela previa que essa autenticação ela aconteceria não diretamente dentro do ambiente da empresa, existiria um elemento externo que faria uma espécie de broker para dentro desse ambiente da empresa, né, para autenticar e permitir o acesso, e a partir daí o usuário é autenticado, né, e com alguns elementos a mais que a VPN, como, por exemplo, validação de postura do dispositivo. Não basta saber se é o Felipe Jordão, quero saber se o dispositivo dele está adequado, possui padrões de conformidade adequados para a minha política de segurança corporativa. Então, essa tecnologia a mais nessa conectividade para os usuários remotos permitiu que o nível de segurança fosse um pouco maior, mas a gente começa a ter problemas com essa abordagem hoje em dia, porque não adianta eu saber se é o Felipe Jordão mesmo quem diz acessar, e se o dispositivo dele está em conformidade. Eu preciso saber se o dispositivo, a cada acesso que ele tenta fazer, continua em conformidade. Eu preciso saber se para cada aplicação que o Felipe Jordão precisa acessar, se realmente ele pode acessar, é permitido ele acessar, faz sentido ele acessar, dentro de um contexto de acesso que leva em consideração não só o usuário e a aplicação que ele quer acessar, mas também, claro, a condição do dispositivo, de onde ele está acessando. Então, com isso, a gente chega naquilo que se inicia a partir de 2022, que é o conceito do ZTNA 2.0, Zero Trust Network Access. Só lembrando que o ZTNA ele é um pedaço, por assim dizer, de algo maior que é uma arquitetura de Zero Trust, né? A arquitetura de Zero Trust que considera que você sempre tem que verificar e nunca confiar, quando a gente traz ela para a camada de acesso à rede, né? E aqui a gente está colocando muito em função do acesso remoto, é o que de fato determina que o ZTNA ele é um pedaço de uma estrutura, uma arquitetura muito maior que seria o Zero Trust. Ele cuida especificamente ali do acesso à rede, tá? Bom, então a boa notícia é que a gente tem uma solução para poder endereçar esse ponto. A Palo Alto ela tem o Prisma Access, que é uma solução completa de SASE, Security Access Service Edge, mas ela entrega dentro desse contexto do SASE a tecnologia de ZTNA, né? Então, aqui eu vou focar nos casos de uso de ZTNA, né? Porque o SASE ele pode encampar outras tecnologias também de conectividade, como SD-WAN, por exemplo, mas o foco aqui é justamente essa questão dos acessos remotos de trabalhadores que, em geral, são híbridos. Eles podem estar um dia na empresa, no outro dia remotamente e no outro dia em trânsito, né? E como que a nossa solução ela trabalha? Ela entrega 3 grandes pilares, né? Ela tem três grandes benefícios para os usuários, né? Primeiro é entregar as funcionalidades de ZTNA 2.0, tá? Que a gente vai falar logo em seguida. Segundo, é entregar uma melhor experiência para o usuário. Lembra agora que seu usuário não está mais dentro da empresa, então quando ele liga para o Helpdesk, ele reclama de um problema que muitas vezes o problema não é da infraestrutura
que a empresa está disponibilizando para ele. Às vezes o problema está no Wi-Fi da casa dele, no provedor internet dele, como ter essa visibilidade. Isso é muito importante, porque agora o seu usuário ele não está mais dentro do ambiente que você controla. E terceiro, também importante, linkado com um painel que a gente conversou ainda há pouco, um produto unificado, uma solução única encampando várias funcionalidades. Então, quando a gente fala do ZTNA 2.0, qual que é a grande mudança, qual que é a grande diferença que ele traz em relação à VPN, em relação ao ZTNA 1.0? É que os trabalhadores remotos, eles podem estar de qualquer lugar e de qualquer dispositivo, quando eles fizerem o acesso às aplicações e aos dados que podem estar em qualquer lugar, na nuvem, on-premises, IaaS, SaaS, PaaS, esse acesso ele seja feito sempre de uma forma que seja pelo menor privilégio e que, mais importante de tudo, seja feita uma verificação contínua de segurança, sempre validando o usuário, o dispositivo dele e a aplicação que ele está tentando acessar naquele momento. E isso a cada fluxo. Então, diferente do que acontecia antigamente, que o usuário ele se autenticava e a partir dali ele tinha acesso, agora não. Ele, na verdade, a cada acesso que ele faz, ele é continuamente verificado, com todas as inspeções de segurança, incluindo a parte de DLP para verificar também os dados, né? Não só se ele está acessando as aplicações que ele precisa acessar, mas também esse conteúdo das informações, né? Os dados que estão sendo trafegados. Quando a gente fala de experiência do usuário, uma das coisas que a gente tem um grande orgulho é que a nossa solução, ela, por ser multi-tenant, ela tem data planes que são separados por usuários. Então, não existe um problema de latência, problema de perda de pacotes, como existem em algumas outras soluções de mercado, mas uma coisa muito importante que a gente possui é um módulo de Autonomous Digital Experience Management, que é olhar justamente como que está a experiência de acesso desse usuário até a aplicação final. Então, com isso, a gente consegue olhar se o problema está no dispositivo do usuário, por exemplo, um alto consumo de CPU por um processo que está se comportando mal, se o problema é no Wi-Fi local, se o problema é na saída da internet do usuário, tudo isso para que quando ele possa abrir um ticket ou reclamar de um problema no acesso dele às aplicações ou ambiente corporativo, o Helpdesk já sabe que o problema, por exemplo, não está na infraestrutura da empresa, ou até está na infraestrutura da empresa. Então, ter essa visibilidade é extremamente importante, porque, mais uma vez, o seu usuário não está mais dentro daquele ambiente que antes você conhecia e conseguia suportá-lo muito bem, né? E quando a gente fala da parte de produto unificado, algo que geralmente acontecia nas empresas e continua acontecendo até hoje é ter uma solução para cada tipo de necessidade. Então, você tem uma solução de Secure Web Gateway, você tem uma solução de Cloud Access Security Broker, uma solução de Firewall, e cada uma dessas soluções tem as suas políticas, tem os seus dados, tem a interface de gerenciamento. Isso torna a gestão complexa, né? Como a gente falou ainda há pouco, não adianta ter as melhores soluções de mercado para segurança se você não tem uma boa gestão. Então, a partir do momento que você tem também muitas soluções distintas de fabricantes distintos, a integração entre elas acaba sendo complicada. E essa integração é necessária porque muitas vezes em segurança, uma informação ou um alerta, um incidente que acontece em uma dessas soluções, de forma isolada, nem é um problema em si. Mas quando você relaciona com o contexto das outras soluções, né? Então você pega uma parte da informação que é de Web Gateway, né, para proteger o acesso à internet, e você relaciona com aquela informação de rede que veio do Firewall, você pode ter ali um indício muito importante de que alguma coisa anômala pode estar acontecendo no seu ambiente. Então, a ideia é que a gente tenha um grande hub de conectividade e segurança, que é o Prisma Access, onde toda a parte de ZTNA, Secure Web Gateway, CASB, Firewall, vai ser atendido como um serviço, como uma camada de serviço para os seus usuários finais e conectados à internet, nuvens públicas e ao seu ambiente on-premises para consumir as aplicações corporativas legadas, né? E, por último, em geral, quais são os casos de uso para início de uma jornada ZTNA 2.0, né? Geralmente são projetos de substituição de solução de VPN, né? Projetos de ZTNA,
projetos de substituição de Secure Web Gateway ou de Cloud Secure Web Gateway, ou mesmo projetos para segurança avançada em Software as a Service e Next Generation CASB, né? Como a gente falou ainda há pouco também, e esse painel ele foi muito importante para até contextualizar o que acontece hoje no nosso mundo de tecnologia de segurança, a gente tem essa convergência de soluções acontecendo de uma forma natural, orgânica, onde a gente pega várias tecnologias diferentes e consegue colocar numa plataforma para entregar essa integração e essa facilidade de gerenciamento, porque quando a gente fala de facilidade de gerenciamento de segurança, a gente está falando, inclusive, de mais segurança, tá? Pessoal, nosso tempo já acabou, uma pena porque o assunto é importantíssimo, mas, de qualquer forma, eu fico à disposição, os colegas da Palo Alto estão também presencialmente aí no evento, muitíssimo obrigado, que vocês tenham um ótimo evento.